Olá pessoal, eu sou Céline, professora de francês e hoje nós vamos falar sobre les articles partitifs, os artigos partitivos em francês. Vamos lá! Esse é o vídeo número 4 da nossa série sobre les articles en français, os artigos em francês. Se você não sabe de que eu estou falando, pode clicar aqui no i e assistir a série completa. Nós falamos sobre os artigos définis, indéfinis e agora partitif, tá? E se você só está interessado nos artigos partitifs, você também está no lugar certo. Bom, então, les articles partitifs é o assunto que mais deixa os meus alunos confusos, e isso porque simplesmente não tem equivalente em português. Por exemplo, je veux du riz, je veux du riz. Essa frase usa o article partitif no singular masculino du, tá? E a tradução em português é eu quero arroz. Então, vocês podem ver que onde se usa o partitif em francês, não se usa nada em português. Inclusive, um erro bem comum, né, é falar je veux riz, e não usar nenhum artigo antes de riz. Isso está errado, porque em francês, fora alguns casos, né, que nós vamos comentar num vídeo mais para frente, fora alguns casos, em francês, sempre tem que ter um artigo antes do substantivo. Então, você não pode falar je veux riz. Você tem que falar je veux du riz, ok? Então, vamos ver agora quais são os artigos partitifs, tá? Nós temos o masculino singular du, com exceção de u, fazendo boca de u, tentando falar i. É o biquinho, tá? Du. Por exemplo, je bois du thé le matin. Je bois du thé le matin. Eu bebo chá de manhã. Je bois du thé le matin. Féminino singular, de la. Tu achètes de la farine pour le gâteau. Tu achètes de la farine pour le gâteau. Você compra farinha para o bolo. Tu achètes de la farine pour le gâteau. Masculino e feminino singular, quando a palavra começa com vogal ou H mudo, de l'apostrophe. De l'apostrophe. Il boit de l'alcool pendant les vacances. Il boit de l'alcool pendant les vacances. Ele bebe álcool durante as férias. Il boit de l'alcool pendant les vacances. E agora, a questão que não quer calar, né, que impede você de dormir à noite é quando se usa o artigo partitif, então. Você vai ver que muitas vezes ele se usa com alimentos. Isso porque, na verdade, ele se usa para introduzir substantivos, introduzir coisas que não podem ser contabilizadas, que não podem ser quantificadas, tá? Você não consegue definir quantos tem. Eu vou passar bastante exemplos. Mas então você tem que imaginar que o artigo partitif, ele se usa para introduzir uma coisa que é parte de um conjunto. Imagina, por exemplo, um queijo inteiro, redondo, né? Um queijo. Eu corto uma fatia assim, né? Meio de forma aleatória, né? E te dou. Eu te dou queijo. Eu te dou, na verdade, uma parte do queijo inteiro. E essa parte que eu estou te dando, você não pode dizer, são 3, 4, não, é queijo, entendeu? Nesse caso, se usa o artigo partitif em francês. Du fromage. Du fromage, queijo. Je mets du fromage dans ton assiette. Je mets du fromage dans ton assiette. Eu coloco queijo no seu prato. E aí você vai me dizer, porque eu sei o que você vai me dizer. Você vai me dizer, mas a gente pode pesar o queijo. Se a gente realmente precisar definir a quantidade exata, a gente pode pesar. Sim, aí neste caso você vai especificar, né, o peso, a quantidade, né, dependendo do que é. Então, por exemplo, je mets 350 grammes de fromage dans ton assiette. Je mets 350 grammes de fromage dans ton assiette. Eu coloco 350 gramas de queijo no seu prato. Aí tudo bem, especificou a quantidade. Mas quando você quer dizer, eu coloco queijo,
sem pesar, porque você não vai sair pesando o seu queijo sempre, né? Então, neste caso, é o article partitif. Je mets du fromage dans ton assiette, tá? Mesmo exemplo é com alface, tá? Alface, em francês é salade, é feminino, né? Tu veux de la salade? Tu veux de la salade? Você quer alface? Tu veux de la salade? Por quê? Porque são algumas folhas, né? Não é um alface inteiro, é uma parte do conjunto. São algumas folhas do alface inteiro. Aqui falamos muito de alimentos, mas na verdade pode ser usado com qualquer coisa que não está sendo contabilizada, né? Então, por exemplo, je mets de l'essence dans la voiture. Je mets de l'essence dans la voiture. Eu ponho gasolina no carro. J'achète de la lessive qui sent bon. J'achète de la lessive qui sent bon. Eu compro sabão que tem um cheiro bom, né? Que cheira bem. Nous voyons de la fumée qui sort par la cheminée. Nous voyons de la fumée qui sort par la cheminée. Nós estamos vendo fumaça que está saindo pela chaminé. Il y a du vent aujourd'hui. Il y a du vent aujourd'hui. Tem vento hoje. Há vento hoje. Tu as de l'argent sur toi? Tu as de l'argent sur toi? Você tem dinheiro com você? Né? Tu as de l'argent sur toi? Ok, acho que vocês entenderam bem, né, que o partitif se usa com as coisas que não estão sendo contabilizadas. Se usa também bastante com coisas abstratas e com sentimentos, né? Por exemplo, il faut du courage pour quitter sa famille. Il faut du courage pour quitter sa famille. É preciso coragem para deixar a sua família, né? Il faut du courage pour quitter sa famille. Il a de la force. Il a de la force. Ele tem força. Il a de la force. J'ai de la peine pour ma voisine. J'ai de la peine pour ma voisine. Eu tenho pena pela minha vizinha. Na verdade, a melhor tradução era eu sinto pena da minha vizinha, tá? J'ai de la peine pour ma voisine. Il y a de la joie dans cette chanson. Il y a de la joie dans cette chanson. Tem felicidade nesta música. Il y a de la joie dans cette chanson. Ok, eu falei do du, de la, de l'apostrophe, e você vai me dizer. Mas e o plural, Celine? Qual que é o plural do article partitif? Na verdade, vamos lá. Para mim, o partitif não tem plural. Eu sei que em alguns livros você vai encontrar que o plural é de, tá? Eu prefiro dizer que não tem plural, porque é uma parte de um conjunto. Já quando a gente fala do de, para mim é a mesma coisa do plural do article indéfini, un, une, des. Então o de, vamos dizer que ele serve de plural tanto para o article indéfini como para o article partitif. Para entender o que eu estou falando, vamos olhar essas duas frases agora. Je mets de la carotte dans mon gâteau. Je mets de la carotte dans mon gâteau. Eu coloco cenoura no meu bolo. Aqui a gente coloca a cenoura. A gente está falando da cenoura como sendo um ingrediente, assim, sem contabilizar. Eu coloco cenoura no meu bolo. Se eu pegar essa segunda frase, je mets des carottes dans mon gâteau. Je mets des carottes dans mon gâteau. Eu coloco cenouras dentro do meu bolo, no meu bolo. E aqui a gente imagina umas cenouras mesmo, a gente vê as cenouras. Realmente, o primeiro é o partitif, je mets de la carotte, eu coloco cenoura, a gente não sabe quanto, talvez seja menos de uma cenoura, talvez seja mais, não se sabe, né? E je mets des carottes dans mon gâteau, são várias cenouras que a gente coloca no bolo. Entenderam a diferença entre os dois? Então, você pode ver que usar o singular ou o plural vai realmente mudar o sentido da frase. Por exemplo, je mets du sucre dans mon café. Je mets du sucre dans mon café. Eu coloco açúcar no meu café. Não está sendo dito qual a quantidade de açúcar, né? Agora, se eu falar je mets des sucres dans mon café, je mets des sucres dans mon café, a gente imagina pedaços de açúcar que a gente pode dizer se são 1, 2 ou 3. Então, muitas vezes, o uso do singular ou do plural
depende do tamanho do alimento, tá? E aí fica um pouco complicado, eu sei. Respire fundo, relaxe, não jogue seu computador pela janela, vamos juntos, vai dar tudo certo. Então, por exemplo, je mange du chocolat en poudre. Partitif. Eu como chocolate em pó. Partitif. Ok? Você não pode dizer je mange des chocolats en poudre. Eu como chocolates em pó. Não. É du chocolat en poudre. Continuando. Je mange du sucre en poudre. Eu como açúcar em pó. Article partitif. Je mange de la semoule. Je mange de la semoule. Partitif. Semoule é o que aqui no Brasil se chama de cuscuz marroquino. Je mange du riz. Eu como arroz. Ainda não consegue contabilizar. E agora? Je mange des lentilles. Eu como lentilhas. Você viu que a gente mudou? A gente não fala je mange de la lentille. A gente fala je mange des lentilles. Nós trocamos o partitif pelo de, plural do artigo indefinido. Por quê? Porque lentilhas já é de um tamanho que você consegue contar. Eu não estou dizendo que faz muito sentido isso, porque, mas arroz também, se quiser, eu consigo contar. Não, eu só estou repassando, assim, as informações, né? Não precisa me jogar as pedras para mim, eu não sou responsável por isso. Só estou passando que a gente não fala je mange de la lentille. A gente fala je mange des lentilles. Do mesmo jeito que a gente vai falar je mange des haricots rouges. Je mange des haricots rouges, eu como feijão. Tá? Então, você vê que a partir de um certo tamanho, já não se usa mais o partitif. É errado, gramaticalmente, falar je mange de la lentille? Não é errado, mas nesse caso, seria eu como lentilha, enxergando lentilha como uma coisa, meio que uma coisa única, tipo como se fosse em estado de pasta, assim, je mange de la lentille. É muito incomum falar isso, tá? O mais comum é je mange des lentilles. Atenção, muito importante. Assim como os artigos indéfinis, os partitifs vão mudar dentro de uma frase negativa, tá? Então, du, de la e de l'apostrophe, dentro de uma frase negativa, vai se transformar em de. Por exemplo, tu as de la chance. Tu as de la chance. Frase negativa. Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Você não tem sorte. Você vê que o de lá se transformou em de. Outro exemplo. Il y a du temps. Il y a du temps. Tem tempo. Negativa. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Não tem tempo. Do mesmo jeito, o du se transformou em de na frase negativa. Vous prenez de l'eau? Vous prenez de l'eau? Você toma água. Vous ne prenez pas d'eau. Vous ne prenez pas d'eau. Você não toma água. Mesma coisa. Mas aqui você pode reparar que como o começa com vogal, o de se transformou em de apóstrofe. Tá? Vous ne prenez pas d'eau. Muito bom, gente! Bastante coisas e eu espero realmente ter facilitado a compreensão de vocês, tá? Em relação ao partitif. E vamos justamente verificar isso agora, porque chega o momento de fazer o exercício. Então, como sempre, eu vou pedir para você, se você quiser, claro, pausar o seu vídeo para fazer o exercício e logo depois pode dar o play que eu já vou passar a correção. Então, vamos lá. É para completar as frases. Primeira frase. Je vais acheter du chocolat. Eu vou comprar chocolate. Partitif masculin singulier du. B. Il est humoriste. Il a du talent. Il est humoriste. Il a du talent. Ele é humorista. Ele tem talento. C. Ajoute de la farine dans le plat. Ajoute de la farine dans le plat. Adicione farinha no prato. Ajoute de la farine dans le plat. D. Je vais prendre 500 grammes
de riz. Je vais prendre 500 gramas de riz. Eu vou pegar 500 gramas de arroz. Aqui não é o partitif, porque a gente está especificando a quantidade. Tu veux des tomates? Tu veux des tomates? Você quer tomates? Aqui você usa o de porque você pode ver que tomate tá no plural, tá bom? Je ne mange pas de poisson. Je déteste ça. Je ne mange pas de poisson, je déteste ça. E aqui se usa o de porque estamos numa frase negativa. E aí, como foi? Acertou tudo? Me coloque aqui nos comentários se você conseguiu fazer o exercício. Se talvez ainda estiver sobrando algumas dúvidas também, pode perguntar que eu vou responder a vocês, tá? Se você quiser estudar mais, se aprofundar, fazer mais exercícios, pode ir na descrição deste vídeo, ver o que a minha equipe preparou para você continuar estudando sobre o assunto. O próximo vídeo dessa série vai ser sobre os artigos contractés, tá? Quando fazem contrações com preposições. E para não perder, se inscreva no canal e aperta também o sino para receber notificações. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!